Daniel só vai amanhã. Depois a gente faz uma vigília aqui. Abre a Bíblia aí de vocês no livro de Hebreus. O livro de Hebreus. Daniel vai já voltar. Eu quero só 20 minutos para falar sobre isso. No máximo, acho que até menos. E eu creio que a gente não vai ter um momento final aqui muito precioso. Hebreus capítulo 13, versículo 10. Quando retorna aí para mim, por favor. Hebreus 13, 10. Quem não achou, acompanha no telão. Diz assim: nós temos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue dos animais até o lugar santíssimo como oferta do pecado, mas o corpo dos animais são queimados fora do acampamento. Diga assim: fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora, diga fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do próprio sangue. Portanto, diga assim: saiamos até ele, fora do acampamento, suportando o vitupério, a vergonha, a desonra, pois nós não temos nenhuma cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir, e por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o que é o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam os seus líderes e se submetam à autoridade deles, pois eles cuidam de você como quem há de prestar contas da vida de vocês. E obedeçam isso para que o trabalho deles seja um trabalho alegre e não um trabalho penoso de peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Diga amém. Aplauda essa palavra. Eu queria falar para vocês sobre no lado de fora. Diga assim, sobre essa pessoa que está no seu lado, assim, no lado de fora. O que mais me impressiona na fé cristã e em todas as manifestações daquilo que Deus ele nos ensina, é que a nossa fé, ela jamais deve ser limitada, encastelada, presa, escondida. Muito pelo contrário, ela deve ser revelada, ela deve ser expandida, ela deve ser colocada em um velador, ela deve estar de forma exposta, para que todos aqueles que de alguma forma estão passando, vejam, como diz Abacuque, que a gente precisa colocar as palavras em tábuas, para que aquelas pessoas que passem, elas entendam aquilo que a gente quer. E o escritor de Hebreus aqui, ele traz uma analogia, ele traz uma revelação a nós sobre algumas coisas que nós precisamos entender sobre a nossa fé, sobre a nossa manifestação, sobre as experiências que nós temos com Deus. Porque tudo aquilo que nós aprendemos de Deus, de alguma forma precisa ser repassado, precisa ser ensinado, precisa ser replicado. A Bíblia fala que com a consolação que nós consolamos, que nós fomos consolados, nós devemos consolar. Com a misericórdia que nós recebemos, nós devemos dar misericórdia. O perdão que nós recebemos, nós também devemos perdoar. Então, tudo aquilo que de alguma forma nós recebemos de Deus, nós devemos expandir. Mas como de alguma forma a gente pode fazer isso? Esse texto, ele coloca algo incrível, porque essa mensagem, ela fala de que aquilo que aconteceu no tabernáculo, do modelo do tabernáculo, que aquilo que aconteceu com o sangue dos animais, que os sacrifícios que eram feitos, eles eram feitos de uma forma exposta, fora dos portões. Assim também Cristo, de alguma forma, morreu fora dos portões da cidade. E ele coloca aqui pelo menos alguns princípios que eu e você precisamos olhar,
que são princípios que nos mostram que, como igreja, nós precisamos levar as nossas experiências a sério. Eu creio que todos nós aqui, esses dias, escutamos muito de Deus, recebemos muito de Deus, tivemos experiências com Deus, tivemos assim lições incríveis da parte de Deus, mas, volto a dizer, essas experiências, elas não devem ser guardadas. Nós precisamos aprender aqui pelo menos 4 princípios que eu quero colocar aqui para vocês, sobre como é que essas minhas experiências, elas precisam ser manifestadas no lado de fora. Por exemplo, esses dias eu tô namorando com esse telão de LED aqui, já estou dizendo para vocês, já estou orando por ele. Boa, compra logo. Eu vou meter envelope aí. Eu recebi uma proposta para comprar aqui. A gente vai conversar sobre isso. Deixa eu acabar de pregar. Mas eu perguntei quanto é que está o telão. Aí ele falou: esse telão aqui, ele é mais caro. Aí eu falei: por quê? Porque ele é outdoor. Aí eu falei: e o outro qual é? O indoor. Qual é a diferença? O outdoor, ele pode pegar chuva, ele é mais resistente, ele pode ficar para fora. Eu falei: mas não é no meu interesse ter algo que eu vou ficar dentro da igreja, então eu não quero esse, eu queria o outro. Porém, tudo aquilo que é mais exposto sempre vai custar um pouco mais. E esse texto, ele fala de exposição. Esse texto, ele fala de manifestação. E ele coloca de forma incrível 4 princípios que nós precisamos entender sobre isso aqui. O primeiro é que o nosso sacrifício, que é a nossa adoração, que é feita aqui dentro dessa igreja, dentro de uma célula, dentro do seu quarto, dentro da sua sala, dentro de qualquer outro lugar que você possa adorar a Deus, ela é autenticada fora, quando você sai na rua. Quando você passeia por algum lugar e você é provado no trânsito, quando você é provado em algum lugar na rua, quando de alguma forma você está ali em algum lugar e alguém vem e te provoca. A verdade é que todos nós, de alguma forma, precisamos entender que aquilo que acontece dentro do templo, aqui é tudo muito mais fácil de se manifestar. É muito fácil a gente ver, aqui tudo muito fácil de entender, ver bom louvor, ver características, assim, até cacuete de crente. Ou seja, ter manifestações de adoração, de louvor, de graça de Deus, aqui dentro é muito fácil. E eu não estou dizendo que é errado, tá, gente? Eu acredito que nós precisamos realmente nos juntar como igreja, ter experiências como igreja, mas esse texto deixa claro no verso 10 e 11 que a nossa adoração, olha, nós temos um altar, que é o quê? Hoje o altar é a nossa vida. Nós temos um altar que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, pois o sumo sacerdote leva o sangue dos animais até o quê? Até o Santíssimo, como uma oferta do pecado, mas o corpo dos animais são o quê? Queimados fora do acampamento. Ou seja, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional que somos nós, estamos queimados lá fora. Ou seja, há muita coisa que é oferecida aqui dentro, mas o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso testemunho lá fora, é a nossa manifestação lá fora, é a nossa vida lá fora. E é isso que o escritor de Hebreus diz: não vale a pena, de alguma forma, você estar aqui adorando, louvando, levantando a mão, mas quando você tem uma oportunidade lá fora, você não faz a mesma coisa. Foi isso que aconteceu na parábola do bom samaritano. Você vê ali aquelas pessoas que vê aquele moribundo, e ali só uma pessoa que vai e ajuda. O sacerdote não ajuda, o levita não ajuda, a gente vê só o samaritano ajudar. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque nós precisamos ser aprovados por Deus. A Bíblia fala, Timóteo, te apresenta a Deus aprovado como obreiro que não tem o que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. Isso fala de quê? Disposição, te apresenta. Se você
pensa dessa forma, e Paulo comunica muito com o Timóteo no mesmo livro, até como um soldado de Cristo. Ou seja, quando você se apresenta em um quartel, quando você se apresenta em uma ordem, quando você de alguma forma até bate continência, você está ali de alguma forma se expondo. E o detalhe de todo esse texto é que não é se apresentar a uma igreja, não é se apresentar a um pastor, não é se apresentar a uma religião, é se apresentar a Deus, aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar. Pasme uma coisa, as maiores manifestações de Jesus, os maiores milagres de Jesus, as maiores curas que Jesus fez, não foram dentro de uma casa, não foram dentro de uma igreja, foram nas praias, foram nas ruas, foram nos lugares, porque Ele está fora. Uma vez que você entende que Jesus de alguma forma só está aqui, ou só vive aqui, ou que aqui é a casa de Deus, que Deus só está aqui, você está vivendo uma religiosidade. Acredite em mim, Apocalipse diz isso: eu estive com fome e tu não me deu comer, eu estive sem roupa, você não me deu o que vestir, eu estive necessitado, preso. Isso tudo é lá fora. Nós nos reunimos aqui para amolar o nosso machado, para formar o nosso caráter, mas os testes cristãos, eles são provados lá fora. Os nossos sacrifícios verdadeiros, eles são provados lá fora. As nossas ofertas verdadeiras são provadas lá fora. Segunda coisa, a verdadeira santidade, ela é testada lá fora. Aqui é muito fácil. Todo mundo aqui parece santo, cara de todo mundo, quando a gente senta aqui. Mas lá fora é que nós vamos ter. Coloca o verso 12. O verso 12 vai dizer assim, ó. O verso, já está no ponto 2. O verso 12 vai dizer assim: assim também Jesus sofreu, diga assim, fora da porta das cidades, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. A santificação de todos nós, quando nós nos expomos lá fora, vai muitas vezes se dar em avacalhações, em judiações, em de olha o crente, olha aquele ali, olha não é tu que é aquilo ali, porque esse sofrimento, através da exposição, ele vai vir, porque a Bíblia diz assim: bem-aventurados sois vós quando mentirem, dizendo todo mal contra vocês, se alegrem, porque foi assim que foi com os profetas que vieram antes de vocês. A verdadeira santidade se é provada fora dos portões. O verdadeiro momento é quando nós estamos diante de situações onde não tem ninguém vendo a gente. Nós somos levados a estar com a crença naquilo que Deus realmente está trabalhando. A terceira coisa é que o verdadeiro encontro com Jesus é lá fora. O verso 13 vai dizer assim: portanto saiamos até ele fora do acampamento. Olha onde é que ele está lá fora, gente. E Jesus, ele só está aqui nesse lugar quando a gente se reúne. Porque ele fala assim: quando um ou mais se reúne no meu nome, ele se faz presente. Mas quando a gente sai, ele também está lá fora. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento e suportamos a desonra que ele suportou. A Bíblia diz que ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi transpassado. O castigo que traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, a vergonha, a desonra é uma das marcas que nós vamos ter que levar como cristãos. Porque nesse mundo é o contrário. É o pobre é rico, é o humilhado que é exaltado, é aquele que corre mais uma milha que é o grande. O reino de Deus, o pequeno é grande. No reino do homem, o grande é o grande. Mas no reino de Deus é o contrário. E para isso, quando a gente encara essa realidade de perdoar quem nos machucou,
de dar o outro lado para quem bateu aqui nesse lado, você vai ser levado muitas vezes como alguém besta. Você vai ser levado muitas vezes como alguém que não é igual a todos. Mas a verdade é que quando você manifesta isso, você vai mostrar tem alguma coisa diferente na vida daquela pessoa. Jesus está ali, tem algo acontecendo ali, como ele falou. Ele suportou a vergonha, porque ele sabia que ele carregava algo dentro dele. Quantos de nós não temos suportado isso? É muito difícil. É uma grande lição. Número 4, o verdadeiro sofrimento, que é o perecimento por Cristo, ele só vale ser vivido lá fora. Eu vejo tanto sofrimento de pessoas dentro da igreja. Não tem ninguém aqui, mas eu visito tantas igrejas por aí. Eu vejo pessoas sofrendo porque não tem aquele cargo, porque não foi percebido, porque não foi reconhecido. Esse lugar aqui, igreja, não é lugar de ser reconhecido. O lugar de ser reconhecido é no IML. Esse lugar aqui é um lugar de servir e amar pessoas. Tem dias que eu não estou legal, tem dias que você também não vai estar legal. Nós somos seres humanos. Isso aqui é um navio de guerra. Nós estamos aqui para amar pessoas, servir pessoas. Porém, sofrer aqui dentro não é aquilo que Deus fez para nós vivermos. Se nós tivermos que sofrer, nós vamos sofrer pelos perdidos que estão aí fora. É isso que o texto está dizendo. Se tiver que sofrer, tem que sofrer igual como Jesus sofreu lá fora. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Deixa de sofrer por coisa daqui de dentro. Sabe, se tu tem pendência, resolve, conversa. Sabe, eu nunca esqueço de uma moça que chegou lá com o pastor Lorival uma vez, que ela estava, o pastor tinha suspendido ali o pessoal da dança, e ela falou: pastor, o que vai ser da minha vida agora se eu não dançar para o meu Senhor? Aí ele falou uma coisa que me tocou muito. Assim, eu nunca te vi chorando assim por causa da tua família. Nunca te vi chorando assim. Todo mundo lá na tua casa já vai para o céu. Sabe? Às vezes a gente sofre muito por coisa que não tem que sofrer. Tem coisas lá fora que realmente vale a pena sofrer. Tem coisas aí fora. Mas como é que a gente pode, sabe, por exemplo, orar e tocar uma escola, entrar nas escolas. Esses dias a gente estava conversando sobre como esse sistema educacional, ele é muito aparelhado nesse sentido progressista, sabe? A gente podia estar sofrendo aqui, sabe, porque os nossos irmãos não sabem ler a Bíblia. A gente podia estar sofrendo por isso. Porque as pessoas não estão vindo para a escola aprender a Bíblia. Porque a gente não está sofrendo porque de alguma forma a gente não está expandindo mais o reino de Deus. Existem muitas coisas que a gente tem que sofrer que realmente vale mais a pena. E eu quero te incentivar a hoje sair daqui desse lugar, a olhar coisas que têm um valor muito maior do que um cargo, do que um reconhecimento, do que uma outra coisa. Deus, ele tem coisas maiores. Eu nunca esqueço que a Renatinha, falei com ela, tem o exemplo aqui. Hoje eu estou aqui em cima pregando, mas quando Deus falou para mim pregar, um dos primeiros lugares que eu comecei a pregar foi em janela de casa lá no Guamá. Eu chegava lá nas janelas e começava a pregar na janela, começava a pregar na porta das casas. Eu nunca precisei de púlpito para pregar. Eu não preciso de púlpito para pregar. Eu saio daqui, eu posso pregar ali, eu posso sentar ali com alguém, eu posso ligar para alguém. Se você sente necessidade de fazer isso, saiba que isso aqui não é tudo. Sabe, se você sente que seu chamado é cantar, sabe, cante ao seu Senhor no seu quarto, louve o Senhor no seu quarto, começa a louvar na célula, começa, sabe,
Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, mas Ele quer ver você sofrer por tudo aquilo que realmente vale a pena. Sabe? Não basta você saber só essas 4 coisas. Você precisa viver com alguns entendimentos que eu posso dizer que são umas 4 coisas que a gente precisa viver lá fora. São formas de viver lá fora. Você entendeu que você precisa dessas 4 coisas para viver lá fora, mas você vai viver lá fora num mundo que jaz no maligno. E esse mundo, por já estar no maligno, você precisa ter algumas consciências. A primeira consciência é que a vida ela é transitória. O verso 14 vai dizer que nós não estamos aqui vivendo nessa cidade como se fosse permanente. A gente está aqui vivendo de uma forma transitória. A gente vai sair daqui. A nossa morada é a glória. Então não adianta querer guardar tesouro aqui nessa terra. A gente precisa acumular tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não vem consumir, não vem roubar. Então eu preciso viver lá fora com algumas questões de integridade. E a primeira é que eu preciso entender que a minha vida aqui, ela é transitória. A segunda é que para viver lá fora dos portões, eu preciso viver com a boca cheia de confissão. O verso 15 vai dizer isso. O verso 15 vai dizer assim, olha só que incrível. Verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifícios de louvor, que são lábios que confessam o seu nome. Ou seja, se for para viver lá fora, tu tem que confessar, tu tem que viver com a boca cheia de louvor, tu tem que confessar o nome do Senhor, tu tem que dizer, só o Senhor é Deus. Isso vai trazer uma testificação daquilo que você vive, daquilo que você é, daquilo que você carrega. Número 3, para viver lá fora você também precisa viver na prática do bem. Isso não é só ser gente boa. O verso 16 diz, e não esqueçam de fazer o que é bom e de repartir com os outros o que você tem, porque vocês vão estar fazendo sacrifícios que agradam o Senhor. Então não adianta eu entender que a minha cidade, ela não é permanente. Não adianta só eu olhar de alguma forma que eu preciso viver com os lábios cheios de louvor. Eu preciso de alguma forma tentar entender que Deus ele quer me levar a outros níveis de obediência. E por último, chama o Daniel lá para mim, para a gente finalizar. Tendo a consciência que você é corpo de Cristo nessa terra. Ou seja, você precisa entender que você está em uma missão. E para estar numa missão, você precisa se submeter. Por isso que a Bíblia chama isso de submissão. Se você entende que você tem uma missão, você precisa de um pastor, você precisa de um mentor, você precisa de um líder. Preste atenção sobre isso. Como o Daniel estava falando, existem muitas pessoas hoje, principalmente nesse movimento, que querem a missão de Deus, entendem o chamado de Deus, mas não querem estar sob uma missão. Ou seja, a submissão, ela tem tudo a ver com isso. Por isso o texto vai deixar bem claro: obedeçam os seus líderes e submetam a autoridade deles, porque eles cuidam de vocês como aqueles que devem prestar conta a vocês. Obedeçam eles, para que o trabalho deles seja alegre, não de peso, pois isso não seria proveitoso a vocês. Eu confesso que às vezes nós como líderes aqui, a gente tem uma convocação, tem uma vontade, como o Daniel falou ainda há pouco, que a gente tem uma direção de Deus e a gente tenta chamar a igreja para essa direção, para esse foco. Quando a igreja ela não entende isso, parece que é penoso. Mas quando a igreja entende isso, parece que dá uma alegria, uma motivação na gente. E é isso que a gente quer. A gente quer viver com os lábios cheios de louvor, confessando o nome do Senhor, sabe, sempre sonhando a crescer, a avançar, a prosperar no reino, ajudando pessoas, amando pessoas, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo hoje vai selar você. Eu queria que você ficasse em pé, colocasse a mão no seu coração.
gente vai cantar só mais uma música. E eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo vai trazer a você uma unção nova, uma graça nova. Queria que você pegasse aí na mão dessa pessoa que está no seu lado. Você pode juntar, gente? Existe uma graça de Deus, uma liberdade de Deus tão grande aqui nesse lugar. Eu sei que nós vamos sair daqui para revolucionar o nosso quarto primeiro, porque você não vai ganhar essa cidade se você não arrumar seu quarto. A primeira coisa que você vai revolucionar vai ser seu quarto. A primeira coisa que você vai fazer é tirar a poeira da sua Bíblia. E depois a gente vai fazer história. A gente vai ganhar essa cidade para Jesus. Esse lugar aqui já está sendo pequeno. Hoje, Daniel,